cobertura, né, que é a cobertura da regulamentação da reforma tributária, cobertura importantíssima. Agora conversando com o deputado Pedro Lupion, do Progressista, ele que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Quem também participa comigo dessa conversa é o Daniel Souza. Deputado, antes de tudo, bom dia ao senhor, bem-vindo aqui ao Em Ponto e muito obrigado pela participação ao vivo. Bom dia, Clava, bom dia a quem nos acompanha, obrigado aí pelo convite. Vamos lá então, vamos lá, queria ouvi-lo, claro, começar a respeito da primeira proposta, né, dessa questão do que vai estar dentro da cesta, do que vai estar dentro da cesta básica, do que vai estar ali dentro do imposto seletivo, e o senhor tem uma posição que é alinhada, inclusive com a posição do presidente, no sentido da defesa, de que a carne esteja ali dentro da cesta básica. E meio a tanta divergência ultimamente entre a bancada do agro e o governo, a essa convergência aí do ponto de vista da inclusão da carne na cesta básica, mas aí conta com a oposição do presidente da Câmara, Arthur Lira. Como resolver isso? Vai ficar dentro, vai ficar fora? O senhor, diante dessa divergência, vê viabilidade do texto avançar realmente por uma aprovação essa semana? Clava, veja, ontem nós ficamos durante 3 horas em reunião com o presidente Arthur Lira. Ele é o grande articulador desse processo todo, né? É o grande responsável pela elaboração e a condução desse texto. Existem números apresentados ao presidente que apresentam realmente um impacto importante em relação à entrada da carne, das proteínas animais, vamos melhorar essa fala, das proteínas animais na cesta básica de alimentos, algo que a gente sempre defendeu, né? Muito antes do presidente da República falar sobre isso, nós da FPA já falávamos lá atrás, na regulamentação da PEC, da reforma tributária, sobre a necessidade de que a proteína animal estivesse presente na cesta básica para possibilitar o aumento de consumo e que fosse mais barata para a população, até porque eu, particularmente, tenho dúvidas quanto à viabilidade do tal cashback. Agora nós estamos na guerra dos números, né? Mostrando, por um lado, quanto que é impacto, mostrando outros números que nos foram apresentados em relação a esse impacto, vendo o que é razoável para que a gente consiga avançar nesse texto. Mas o que se avançou da reunião de ontem? Continua a posição do presidente da Câmara, então, de que ficará de fora, é isso? O texto que será votado Não, veja, no plenário ele diz não o conta seguinte, ele diz que a regulamentação, o texto com 0,57 de impacto nas proteínas é um impacto muito grande. E eu até concordo com ele. O que a gente discorda é que o impacto seja 0,57. Vão nos apresentar daqui a pouco um estudo, algo em torno de 0,2, e se a gente conseguir provar isso, ela entra, senão fica muito difícil, né? A gente precisa conseguir compor os números e ver qual que é efetivamente esse impacto. Um impacto que não pode ser ruim para ninguém. A gente não pode deixar, por exemplo, garantir que a cesta básica tenha as proteínas animais e a alíquota seja muito maior para todo mundo. Nós também temos essa razoabilidade de saber o que é bom e o que é ruim. Além disso, muitos e muitos outros temas que nós debatemos ontem, questões do cooperativismo, questões dos insumos agropecuários, as cobranças dentro da cadeia da agropecuária, do agronegócio, de como que é para o produtor rural, fazendo tudo aquilo que a gente pensa desde o começo em deixar uma reforma tributária neutra também para o produtor rural, para que não seja danosa para quem produz alimentos. Eu quero passar para o Daniel, antes só tirar uma última dúvida ainda a respeito sobre a inclusão da proteína animal. Se não houver acordo para que ela entre nesse texto que será apreciado no plenário, o senhor deve entrar com destaque e o senhor acredita que do ponto de vista do voto no plenário haja possibilidade da reversão disso ou se não estiver acordado, a frente parlamentar não vai levar isso a voto no plenário? Qual é a avaliação que o senhor faz? Claro, são 257, né? A votação não é votação de PEC, não são 308. Então é óbvio que a gente tem limitações de conseguir fazer maioria para segurar um texto ou não. A gente precisa garantir que haja apoio de alguns líderes partidários, pelo menos, para que isso possa tramitar. Não existe tramitação de um texto complexo como esse sem a participação de líderes partidários. Então a gente vai trabalhar para conseguir consenso e aí sim apresentar esse texto. Não adianta apresentar só para fazer média e não conseguir o resultado final. Daniel Souza tem uma pergunta para o senhor agora, deputado. Deputado, o senhor falava há pouco sobre o impacto, né, da inclusão ou não da proteína animal em uma isenção. Mas qual é a alíquota que nós estamos falando? Quer dizer, qual deve ser essa alíquota geral que vai ser praticada? 26%, 26,5%? Qual é a projeção que os senhores têm em relação a essa alíquota do IVA? O grupo de trabalho fala em 26,5%.
né, a média aí de alíquota que seria trabalhada, de que a gente está fazendo as contas todas do que poderia subir desses 26,5, o que poderia estabilizar nesses 26,5. Então, é tentar não exceder muito esse limite, até para que ela seja razoável. Contas que são apresentadas pela Receita, números que são feitos lá junto com o secretário API e tal, que a gente precisa entender cada um deles e conseguir contestá-los. Se toda proteína animal entrar na cesta básica e colocar a proteína mais barata para a população poder ter alimentação de qualidade, for 0,2, eu acho extremamente razoável. O presidente insiste que esse número está em 0,57. Nós não conseguimos ainda contrapor esse número a ele. Estamos estudando, vendo os números que nos apresentam, para que a gente consiga ter uma alíquota razoável. Agora, até para... Pode complementar, Daniel. Eu vi que você quer complementar. Não, então eu estava até querendo entender. Então a gente está falando de aumentar, de repente, de 26,5 para 26,7, ou eventualmente, se as contas do presidente Arthur Lira estiverem corretas, de 26,5 para algo em torno de 27, 27,1, é isso? Isso, exatamente. E eu estou falando do nosso problema, né? Eu estou falando da questão da proteína animal. Tem que ver todos os outros setores qual que é a briga, né? Tem essa questão do carro elétrico, tem a questão do etanol, tem questão de mineração, tem questão de energia. São vários pontos aí que eu estou brigando pelo meu setor, mas tem vários outros setores também na briga, né? O senhor deu o gancho perfeito, que eu queria perguntar exatamente sobre isso, sobre esse imposto seletivo, porque para compensar de um lado você tem que, para não impactar a alíquota geral, trazer ali essa questão do imposto seletivo e a inclusão de algumas coisas, entre as quais exatamente o carro elétrico. Não sou estranho para o senhor, já que o imposto seletivo é um imposto para itens que têm algum impacto ambiental na saúde, a inclusão dos carros elétricos no imposto seletivo? Totalmente. Eu particularmente sou contra a essência do imposto seletivo, porque ele é meramente arrecadatório. Né? Eu sou contra tanto o carro elétrico como o carro etanol estarem no imposto seletivo. Acho que nenhum dos dois deveria estar. Em vez de ficar os dois fora, colocaram os dois para dentro do imposto seletivo. Como também sou contra nas cervejarias artesanais, nas vinícolas brasileiras, a gente poder aumentar o consumo das bebidas, mesmo que alcoólicas, as bebidas brasileiras. Hoje você compra um vinho argentino, um vinho uruguaio mais barato do que um vinho brasileiro de qualidade, muitas vezes. Então, acho que isso é um equívoco, acho que atrapalha bastante o mercado, atrapalha o desenvolvimento, geração de empregos, tudo isso. Então, eu particularmente sou contra, como eu também sou contra bebidas açucaradas estarem no imposto seletivo. Acho que já houve um avanço grande na indústria, na diminuição desses açúcares, não é isso que vai diminuir o consumo, é só arrecadatório. Então, para mim, parece muito um contrassenso que veículo elétrico esteja lá. Daniel? Então, deixa eu entender o seguinte, deputado. Na realidade, se não houver essa tributação através do imposto seletivo, a gente teria uma alíquota mais alta. Então, o senhor defende isso? Quer dizer, uma alíquota um pouco mais alta, mas homogênea para todos os setores? Não é isso que eu disse. O que eu disse é que o imposto seletivo ele serve quase como uma punição para alguns setores, né? Setores que produzem produtos lícitos que estão no mercado no dia a dia. Então, eu acho que ele é um equívoco. As contas hoje de alíquotas e o que está apresentado aí são feitas as contas com o imposto seletivo aí, né? Então, a gente tem que encarar ele como uma realidade e dizer quanto que ele está significando para a formação dessa alíquota. Longe de mim ou longe de qualquer um da nossa bancada querer aumentar a alíquota ou aumentar o tributo, pelo contrário. Tudo que nós estamos fazendo nessa reforma tributária é buscar neutralidade e tentar deixar os impostos, né, o que é cobrado pelo Estado, mais barato para o produtor e para o consumidor. Né? Esse que tem sido o nosso trabalho desde o primeiro dia, por isso que a gente tem debatido tanto, brigado tanto e lutado tanto para avançar nessa reforma tributária nos termos da neutralidade da produção de alimentos. Agora, deputado, tem também muitos outros pontos a serem resolvidos, né? Não é só a questão da cesta básica, não é só a questão do imposto seletivo, tem um outro projeto, né, que trata dessa questão da distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional, de como vai funcionar o comitê gestor. Diante de tantos pontos a serem amarrados e resolvidos, o senhor realmente acredita na aprovação dessas duas propostas ainda essa semana pela Câmara dos Deputados antes do recesso? Veja, eu acho que o presidente Arthur Lira está focado em fazê-lo essa semana. Se ele conseguir avançar nessas negociações de cada um dos setores em relação ao texto, avançar em relação a evitar muitos destaques no plenário ou muitas resistências em plenário, ele tem todas as condições, sim, de até quinta, sexta-feira,
ter esse texto votado no Congresso. Não vou adivinhar resultado, mas votado com certeza na Câmara dos Deputados. Depois começa um grande embate no Senado, mais uma vez, com já os prazos constitucionais de urgência, fazer com que o Senado aprove também, para voltar para a Câmara e a Câmara possa dar a palavra final. Então, acho que ele tem sim essa meta de que termine essa semana. Daniel? Deputado, uma coisa que também tem me chamado a atenção ao longo desses últimos dias é que tem se criado ali uma série de especificidades no debate. Quer dizer, o carro dependendo do combustível, a alíquota vai ser diferente, ou de repente a questão do álcool, você vai ter uma série de tributações diferentes. Eu queria ouvi-lo em relação a essa discussão. Às vezes me parece que a gente está tornando mais complexo um sistema tributário que deveria ser mais simples. Eu concordo totalmente. Acho que ele teria que ser bem mais simplificado do que isso. Mas nós estamos falando de uma reforma tributária extremamente ampla e complexa. Nós estamos falando de algo que vai valer lá para 2033 e que a gente vai avaliar impactos durante todos esses anos até chegar lá. Né? Acho que é um texto extremamente amplo, extremamente complexo, em que nós vamos ter um novo sistema tributário no país. E aí é óbvio que cada setor trabalha para beneficiar o seu interesse. Né? E isso é normal que aconteça num país continental como o nosso, com realidades tão distintas regionais e com indústrias tão grandes como nós temos. Eu, particularmente, entendo que a gente deveria incentivar, por exemplo, a energia limpa, biocombustíveis, o carro elétrico, o carro a etanol, ou até mesmo flex, e tirar um pouco, né, diminuir um pouco a questão dos fósseis. Essa conta toda, tem o lobby que defende isso e tem o lobby que defende os fósseis. Então, é toda uma articulação política que tem que ser feita aqui para que a gente consiga avançar nesse texto. Agora, ela é, sim, extremamente complexa e é, particularmente, um tiro no escuro aí que a gente tem que ver como é que vai ficar o sistema. Né? Deputado, na semana passada nós recebemos aqui no Em Ponto o ministro da Agricultura, Carlos Favro, ali às vésperas do anúncio do Plano Safra. Queria ouvi-lo a respeito de como está essa relação da bancada, da Frente Parlamentar, da Agropecuária com o governo nesse instante. As pontes estão sendo reconstruídas, não estão? Qual a avaliação que o senhor faz desse trabalho que vem sendo realizado por Favro, mas acima de tudo pelo governo? Como está essa relação com o agro? Cláudia, nós somos uma bancada temática que tem um único propósito e objetivo de proteger os produtores e a produção. Né? É óbvio que quando a gente vê algo equivocado ou alguma coisa que a gente não concorda, a nossa obrigação é fazer a crítica e, pelo tamanho que nós temos, né, uma bancada de 350 parlamentares, é uma bancada que, quando faz um barulho elevado em Brasília. Né? Então, é natural que as nossas críticas reverberem bastante. Não há problema pessoal com o ministro, não há problema pessoal de relacionamento, pelo contrário. Antes do anúncio do Plano Safra, eu estava, inclusive, numa missão oficial junto com a senadora Tereza Cristina, com o deputado Alceu Moreira. Fizemos uma live com ele, conversando sobre os números, contemporizando, dizendo o que nós concordávamos, o que nós não concordávamos. E, em seguida, houve o lançamento do Plano Safra, fizemos as críticas que tinham que ser feitas e apresentamos as inconformidades em relação a cada um dos pontos que foi apresentado e aquilo que nós concordávamos. Então, vamos lá. Concordamos com um volume grande, achamos excepcional que haja um volume grande, gostamos que aumentou a equalização de juros para 16,4%, acho que é algo que soma bastante, porque é isso que é efetivamente o dinheiro do governo, né? Essa equalização de juros nos bancos para que a gente consiga ter acesso a crédito mais barato, mas criticamos alguns pontos que ficaram um pouco defasados, como, por exemplo, o seguro, que é algo extremamente importante, ainda mais com essa quebra de safra desse ano por causa de seca, com problemas de preços de commodities, a gente precisa de seguro, algo que não foi previsto e não foi planejado. Então, é natural que a gente faça a crítica. O Ministério da Agricultura, seja o ministro que for, está acostumado com uma bancada extremamente contundente e que dá bastante trabalho, porque a gente aponta os erros e aponta também, elogia quando está certo, e assim nós vamos. Independente da posição ideológica ou política, dizendo que a gente toma posição de um lado ou do outro em relação ao governo, mas o que a gente precisa deixar muito claro é que a gente defende um setor. O mesmo setor que representa 1/3 da nossa economia, que representa mais de 30% dos empregos, é o setor que está esperando a tal da picanha barata que o governo prometeu, é o setor que está esperando custo de produção mais barato que o governo prometeu, é o setor que denunciou, por exemplo, aquele grande problema da compra de arroz sem necessidade, que o próprio ministro depois reconheceu que não tinha necessidade da compra do arroz, e assim vai. Nossa bancada é extremamente articulada, extremamente técnica para debater cada um dos assuntos.
Deputado, agradeço a participação do senhor ao vivo aqui no Em Ponto. Muito obrigado, um bom dia, um bom trabalho aí de muita articulação e negociação em torno da reforma tributária. Obrigado.